E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Carlos, professor de História. Essa é um momento aqui introdutório, né, para eu poder abordar, conversar com vocês sobre o que nós iremos abordar nesse período, né, da história, que é a história do Brasil. É um momento introdutório dentro desse programa aqui de aulas voltadas para o Enem, aulas que serão trazidas, né, com caráter mais objetivo possível, trazendo os momentos mais importantes, aqueles que a partir, né, de um levantamento que se faz, que normalmente são contemplados nas provas do Enem. Então, são conteúdos, são temas, né, que obedecem a toda uma cronologia, né? Tem um aspecto aula 1, aula 2, partindo sempre, tendo esse caráter cronológico, trazendo, né, ressaltando os aspectos importantes, com algumas contribuições, né, da nossa parte, que imagino que sejam algumas observações, né, que eu acredito serem relevantes, né, para que haja um entendimento, né, sobre todo essa história nossa, essa história tão rica, essa história com várias nuances, né, com várias características, momentos não tão amenos, assim, com temas não tão amenos, alguns temas mais dentro do contexto político, mas todos eles sempre voltados, mantendo, né, mantendo o foco, mantendo o pé na história, mas sempre vislumbrando aquilo que tem o caráter objetivo mesmo, que é voltar para todas as questões, né, que tanto nos afligem, né, e afligem vocês, né, na hora das provas, né, em que somos questionados, né, sobre esses temas. Então, eu vou enumerar aqui, eu espero que vocês, como eu disse, esse é um momento introdutório. Vou trazer, então, vou informá-los sobre aqueles temas os quais abordaremos, né, então, durante esse longo percurso, essa longa caminhada, que eu espero que seja satisfatória para todos vocês. Então, farei o esforço máximo, né, para que possa ser, então, tudo isso de fácil, no entendimento, não digo fácil, né, mas que o entendimento seja satisfatório, né. Eu vou enumerar aqui trazer algumas questões, né. Começaremos, né, esse slide aqui, ele é só a capa, né, porque a capa, farei alguns rabiscos aqui, né, e vocês logo de cara ficarão conhecendo a minha letra, né, que é um acontecimento, na verdade, né, essa letra. Vamos lá, então. Primeiro, né, começaremos, então, com a expansão marítima. Mas aí, se você me pergunta, peraí, não é um momento, não é aula introdutória, história do Brasil? O que expansão marítima estaria fazendo aqui? Bem, expansão marítima, óbvio, né, que a descoberta, né, aquela descoberta entre aspas ou sem aspas, né, o encontro, né, a chegada aqui dos europeus se deu a partir do quê? De que momento? A partir da expansão marítima, isso. Promovida lá por Portugal, na sequência Espanha, alguns outros países europeus, né? Abordaremos então como esses personagens históricos, né, europeus encontraram, né, o nosso território, né, o nosso Brasil. Então, esse é o ponto de partida, né? Se tratando de história do Brasil, obviamente não deixaremos de lado, antes que eu seja questionado aqui, né, a questão indígena, né? Peraí, mas a história do Brasil começa então nesse momento aqui, expansão marítima e posteriormente a chegada? Não. Temos uma aula especial sobre os índios, né, sobre a cultura indígena, tão importante, né, um legado importantíssimo deixado pelos indígenas, e
ainda nesse processo aí de descoberta, obviamente falaremos, né, sobre os índios e de como foram tratados, da relação do índio, né, com o europeu. Então, não se preocupem, né, serão todos contemplados, né, mas, como eu disse, uma aula somente sobre os índios, né, algumas questões culturais importantes, relevantes. Partindo, né, nessa sequência cronológica, após a expansão marítima, teremos, né, o Brasil, e minha letra, né, então vão se acostumando, né, mas eu vou traduzindo ao longo das aulas aqui. Brasil colonial, no Brasil pré-colonial, na verdade, e depois o Brasil colônia. Bem, nós temos Brasil pré-colonial, naquele momento, né, abordaremos, aprofundaremos um tanto mais, mas espero que eu dê conta nesse momento aqui, para que vocês possam vislumbrar tudo que será constante aqui, né, o que comporá essa sequência de aulas acerca da história do Brasil, beleza? Brasil colônia, Brasil pré-colônia é aquele momento, né, de um aparente desinteresse, né, de Portugal pelo nosso território, em função já do comércio com o maior interesse girava em torno da relação, né, com o comércio com as Índias. Então, período de aproximadamente 31 anos, é conhecido como Brasil pré-colonial, em que a atividade aqui se restringe, né, àquelas expedições de exploração, né, já tentando proteger aqui a área costeira, né, a região costeira do Brasil, descoberta do próprio Brasil, né, a relação com os índios ali, e até chegamos ao Brasil colônia propriamente dito, né, quando Portugal vem de forma mais efetiva, consistente, né, com maior contingente de pessoas, para então iniciar o processo de colonização do Brasil. Temos nessa sequência, né, também teremos um momento também dos mais interessante, né, que é a formação do território brasileiro, né. É lógico que a gente, quando falamos em território, né, a que disciplina, a que ciência remete esse termo? A geografia, né? Então, formação do território brasileiro, né, nessa sequência aqui. Quando faremos uma aula, esse é um tema interdisciplinar, né? Aquela ideia de você trazer elementos, né, informações de duas ciências, né, para explicar isso aqui, essa formação do território brasileiro. Teremos duas aulas, na verdade teremos uma aula, né, de uma hora de duração, com o professor Paulo Tomás, aqui também, que eu tive. Então, essa aula, né, com participação, seja especial da geografia ou participação especial da história, sobre a formação do território brasileiro. Espero que você escute, tá bem legal a aula, essas trocas de informação, de conceitos ali entre geografia e história. É a contribuição das duas ciências, né, para explicar para vocês a formação desse território. Teremos também nessa sequência cronológica, né, a crise do sistema colonial. Nessa sequência também as conjurações. Então, a crise, entenderemos o porquê da crise, né? O que gerou essa crise colonial, alguns aspectos, né, da relação de Portugal tratando, né, o Brasil como colônia, alguns problemas em relação aos tributos, aos impostos, ou seja, já essa composição, né, dos brasileiros, do povo brasileiro aqui, com essas revoluções, insurgências, né, revoltas, na verdade, e as famosas conjurações, né,
ela estará presente, né, em alguns momentos, né, em alguns momentos dessa trajetória do Brasil colônia aí, e teremos um capítulo especial, né, sobre as conjurações, né, principalmente a baiana e a mineira, né, que de grande impacto, né. Tivemos outras revoltas que serão abordadas também, e, enfim, nessa evolução aí, algumas inconsistências, né, do poder, né, desde quando ele começa no Brasil pré-colônia, essas inconsistências, alguns problemas gerados pelo próprio processo de colonização que deflagram algumas revoltas. E vamos entender como o Brasil, ao longo desses séculos, ao longo de décadas, ele é marcado por essas revoltas, né? Revoltas que acabam, né, balançando o poder, por assim dizer. Veremos como o poder reage, né? Como as monarquias, como os presidentes, enfim, qual é a reação, né, em relação a essas revoltas da população. Veremos também, né, aí aquele período já monárquico, né, do Brasil, tais como o período joanino, primeiro reinado, período regencial. Então, período joanino, pessoal, Dom João VI, então vem, assume, né, o poder no Brasil, a ideia do primeiro reinado, como ocorre o fim do primeiro reinado, por que ocorre, porque não há porque há um intervalo, entre primeiro reinado e segundo reinado, ou seja, que é conhecido como período regencial. Algumas questões, né, de ordem burocrática, né, por assim dizer, de ordem legal, como Dom Pedro II, né, assume aos 14 anos, né, o poder aqui, é o conhecido golpe da maioridade, né? Então, são aspectos também que marcam essa trajetória aqui do Brasil monarquia, o Brasil monárquico, fechamos aqui com o segundo reinado, esse período, e aí damos um salto, né? Um salto já para alguns aspectos também relevantes, já no que diz tem a Era Mauá, a contribuição do Barão de Mauá, né? Teremos uma aula específica aqui sobre o Barão de Mauá e a sua importância no processo já de pré-industrialização brasileira, né, do empreendedorismo do Barão de Mauá, que trouxe novas concepções, né, a sua ida à Inglaterra, e trouxe novas ideias, né, ficou maravilhado, né, com a questão urbana, né, industrial na Inglaterra, e trouxe algumas inovações para o Brasil, assim como veremos a Guerra do Paraguai, momento importantíssimo também já no Brasil como um todo, né, o envolvimento do Brasil nessa guerra, a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, os motivos, as causas da guerra, né, contra essa Tríplice Aliança contra o Paraguai, e importante também a participação da Inglaterra. O que teria a Inglaterra a ver com esse conflito aqui, né, com essa guerra do Paraguai? Que interesses a Inglaterra teria nesse combate, né, nessa questão aqui? Então, importante saber, e os desdobramentos disso, né, a relação entre Brasil e Inglaterra, como ficou, quais são no aspecto econômico. Então, importantíssimo também a gente trazer isso à tona, para entender todas as motivações de cada país quando eles aderem, né? Eles entram em uma guerra, né? Os motivos por trás disso, os bastidores, né? E também a gente vai trazer, se tratando de guerra,
como vocês verão, sempre mencionarei aqui os efeitos, né, da guerra, o que ela traz de bom, o que ela traz de ruim. As baixas, né, são baixas só de ordem humana, as baixas, os prejuízos financeiros, tudo isso abordaremos aqui. Uma questão também, vamos voltando aqui, apagando todos esses rabiscos aqui. Teremos também, depois da Guerra do Paraguai, vem a questão A escravidão será mencionada no decorrer, né, ou seja, o Brasil, a formação do Brasil, né, a Constituição do Brasil, ela está atrelada ao trabalho escravo. Veremos que em todos esses períodos aqui, grande parte deles, teremos, né, presente a escravidão, né, desde o ciclo do açúcar lá, né, e se estendendo até aproximadamente a proclamação da República anterior, né, 1888, a abolição dos escravos. Veremos como se deu os motivos, as motivações dessa abolição, né? Então, a escravidão merece uma aula, um capítulo especial na história, né? Eu acredito que para a história da própria humanidade, né? Trata-se de uma das grandes manchas, né? Para a história do mundo, né? Um período, e ainda assim no Brasil isso ficou muito mais marcado, né, pela duração desse evento, né, a duração da escravidão no Brasil, né, já que o Brasil, o que consta é que foi o último país a manter ainda, né, a escravidão, né, por esse longo tempo, e o interesse também na abolição da escravatura, o interesse de alguns outros países, será que era somente por questões humanitárias? Veremos isso também, abordaremos. Então, a escravidão, lógico, merece um capítulo especial nessas nossas abordagens, né? Teremos, né, o fim do segundo reinado, né? Quais as motivações que gerou, né, o fim desse segundo reinado, né? Logicamente, a relação entre Brasil e Portugal, que havia sido rompida, né, com a proclamação da independência, isso significou o quê, então? Manteve-se a monarquia no Brasil, né, nesse período, segundo reinado. Que fatores levaram, então, ao fim desse reinado? Que personagens surgiram aqui no Brasil, né, para poder promover essa transformação, essas mudanças, né, de ordem, de regime mesmo aqui no nosso país. Teremos também, já nessa sequência, como eu disse, sempre obedecendo, né, a uma cronologia, a proclamação da República. Esse sim também é um momento em que se adota, né, o presidencialismo, né, a República presidencialista no Brasil, e que se manteve, né, ou seja, variando, né, com alguns regimes aí, né, ao longo de 1889 até agora, com algumas variações aí, né, veremos, e momento em que se assume o presidente, né, que se tem o presidente como a figura central aqui do poder no Brasil, né? A proclamação da República é um momento também dos mais importantes. Nessa sequência, aquela que ganha o nome de República Velha, né? Quais foram as principais características dessa República Velha? Quais foram os personagens, né? Ou seja, presidentes, acontecimentos acerca dessa época aí? Bem, trazendo então a cada mandato, né, os arranjos, as tramas, né, sempre que envolviam o poder político, né, associado, fazia muito bem a quem, não fazia bem, atendia a interesses, enfim,
sem aprofundamentos críticos. É importante conhecermos, então, as características dessas gestões, né, desses mandatos, beleza? Mantendo ainda a sequência. Ainda tem coisa, tá quase acabando, mas segura aí que a gente já contempla todos os aspectos aí. Era Vargas, pessoal, Getúlio Vargas, logicamente todos vocês ouviram falar. Por que era Vargas? Porque Getúlio Vargas assume o poder de 1930, 31 a 45, né? Veremos todo o caráter nacionalista, né? Ou pelo menos discursos nacionalistas, né? De Getúlio Vargas, o populismo, que dura até 45, e como ele volta ao poder em 1951, e todas as diferenças, né, entre um mandato e outro, e que culminam, né, no suicídio de Getúlio Vargas. Entenderemos as motivações, né, as causas, né, de todo desse desfecho aí, né, tão trágico, né? E, então, Getúlio Vargas se constitui um dos personagens também de grande importância na história do Brasil. Depois de Era Vargas, nós temos que ela ficou conhecida como a Terceira República. Terceira República, né? Aquele momento pós-Getúlio ali, né? Ainda compõe o segundo mandato de Getúlio, Juscelino Kubitschek, construção de Brasília, né? Todo um contexto também marcante para a história do Brasil. Claro que aí teremos, né, um período mais curto, mas também importantíssimo, que culminaria, né, ou apresentaria uma transição para quê? Para a ditadura militar. Esse sim, um tema que traz também, que apresentaremos em 2 aulas, né, tamanha a importância, né, dessa sucessão de eventos. Ditadura militar que dura de 1964 a 1985. Veremos todas as faces, né, dessa ditadura, todos os momentos mais intensos, de maior repressão, já de outro momento de abertura gradual, de diminuição, né, daqueles atos, os atos institucionais tão conhecidos. Ufa, estamos chegando ao fim. Aí o pós-ditadura, o processo de redemocratização do Brasil, ainda dentro da ditadura, falaremos sobre o milagre econômico. Milagre econômico que ocorreu, né? Descobriremos, né, se foi realmente um milagre, né? Que ocorreu ainda no período da ditadura militar, né? Um período de crescimento, né, de desenvolvimento econômico do Brasil, marcado também por alguns momentos também, por algumas consequências, né? Será que esse milagre contemplou que parte da sociedade, né, e que efeitos teve sobre a população também? Então, isso a gente vai abordar e trazer algumas observações, né, no decorrer. E, por último e não menos importante, teremos nesse momento, como já que o milagre econômico ainda está no contexto da ditadura, aí a transição da ditadura militar para o processo de redemocratização do Brasil, que vem então nos traz a nova república. Que nova república é essa? Ou seja, aquela república pós-ditadura militar, iniciada em 1985. Traremos informações, né, sobre os presidentes dessa nova república, aspectos, né, acontecimentos em torno desses presidentes, algumas realizações, né, bem como alguns aspectos também não tão elogiáveis assim, né, no contexto já geral, né, daquilo que diz respeito
a população. Então, a gente fecha, né, na república, a gente fecha, então, com essa nova república até chegarmos aos dias de hoje, né? Então, a gente faz um apanhado geral aí para entender a história do Brasil, então, desde lá de a relação da expansão marítima. Eu vou sempre trazer esse tipo vou chamar a atenção sempre de vocês sobre a ideia de relacionarmos os fatos ainda que eles estejam tão longínquos, né, tão remotos em relação ao nosso país, e vice-versa, a relação de acontecimentos, né, não se trata exatamente da teoria do caos, né, mas de trazer mesmo... A teoria do caos é o bater de asas de uma borboleta pode provocar um tufão do outro lado do planeta. Não é exatamente isso, né, mas se aproxima, né, o que acontecimentos lá na Europa, que influências, né, que consequências tem aqui, e como estão entrelaçados, né, os acontecimentos, né, o que a Guerra Fria, né, tem a ver com o processo aqui, que interferências teve no Brasil, esse tipo de coisa. Sempre contextualizar, sempre conectar então esses fatos, né, e perceber como eles afetam a nossa própria vida, né. Gente, então é isso. Sobre a história do Brasil, esse é o momento introdutório. Conto com vocês nessa longa caminhada aí, mas espero que seja uma caminhada satisfatória, né? E é caminhando que se faz o caminho, né? Como diria um poeta, né? Então, conto com vocês. Então, meu nome é Roberto Carlos, professor Roberto Carlos de História, e estaremos juntos aí por algum tempo. Grande abraço e conto com vocês aí. Valeu, obrigado.